Bom, a entrevista é bombástica, riqueza de detalhes, de tudo, e daí vem as dúvidas aí e as provas. Por exemplo, quando você fala na festa das cuecas lá, você tem a data em que ocorreu e você tem os hóspedes, os desembargadores que se hospedaram no hotel. O que mais que pode ser levantado aí para corroborar as denúncias? Veja bem, é que é uma coisa tão antiga, e quando eu participei disso, veja, o Moro mandou me prender em 2004 por obstrução à justiça de uma coisa de 1991. Então, os métodos dele, entendeu? Que ele empregou depois no Lava Jato, eu acho que eu fui o laboratório dele para depois ele instalar a Guantánamo, que ele instalou aqui em Curitiba, entendeu? Porque era uma Guantánamo, acredite. Eu fui a segunda pessoa que usei desse instituto da delação premiada, que nem existia, não era regulamentado, nada. O primeiro foi em 2002, 2003, o Alberto Youssef, e o segundo fui eu, em 2004. Ele fez isso comigo porque ele tinha interesse de pegar o Roberto Bertoldo. O Roberto Bertoldo... Só para dar um alívio aqui para o nosso espectador, o Roberto Bertoldo é um advogado no Bispo do Paraná que parece que grampeou o próprio telefone do Moro, não é isso? Não? Aí que tem uma coisa que ainda não posso falar, Nassif, mas eu posso te falar que nesse caso aí vai ter uma surpresa enorme também. Entendeu? Enorme. A hora que eu puder falar num foro apropriado, sem que eu fique nesse caldeirão aqui de Curitiba, a Gabriela Hart, hoje, agora há pouco, nós atravessamos uma petição de suspeição dela, e ela se deu por impedida, não respondendo ao nosso pedido, mas ela se deu por impedida porque ela falou que vai me processar criminalmente por calúnia, injúria. Eu não sei o que ofendi ela, mas eu acho que é uma coisa que ela arrumou para sair pela tangente, para sair dos holofotes de uma coisa que ela estava fazendo totalmente irregular. E como os holofotes se viraram para ela depois que eu denunciei isso, entendeu? Ela se voltou agora e se deu por impedida da audiência que eu teria dia 9, e depois ela ter atropelado totalmente o processo de uma coisa que já está no STF. Eu vou te explicar direitinho. Assim. O doutor Apio, quando assumiu aqui, ele começou a rever os casos que o Moro tinha feito, foi rever acordos, pedidos, tudo que estava na vara que ele estava assumindo. E de repente ele deu de encontro com um depoimento meu, por isso que eu quero deixar bem explicado, assim, porque você é inteligente e pode conduzir a coisa de uma maneira que não se tem um monte de versões. Eu não caí de paraquedas agora, como disse a Janaína hoje na CNN, né, que eu caí de paraquedas, de onde apareceu agora, fazendo essas denúncias, porque isso, porque aquilo, sabe? Então, veja, ela está completamente equivocada, e todos estão equivocados, porque o que eu estou denunciando agora, assim, é o que eu falei para Gabriela Hart, em uma audiência oficial, a pedido nosso para ela, para falar sobre um acordo, uma quebra de acordo sugerido pelo MPF. Isso foi em 2021. Assim. Ela não conhecia o caso, porque era o Moro que tinha feito. Né? O Moro tinha ido para o governo Bolsonaro, já estava até saindo. Né? Então, e ela puxou o caso para ela, e ela não entendia nada. Um procurador do MPF que estava na audiência que ela fez comigo, ele não tinha nem ideia do que estava conversando. Então eu pedi essa audiência para ela, para poder relatar os fatos, para formar um juízo de valor, já que ela tinha caído de paraquedas nesse processo. E aí eu comecei a falar com ela, foi uma audiência de mais ou menos 1 hora. Eu falei uns 50 minutos, ela falou muito pouco, e pouco foi arguído sobre qualquer coisa de dúvida por ela. Mas eu
aproveitei para fazer o relato se ela tinha o conhecimento, e a procuradora do MPF, se ela tinha conhecimento de tudo que eu tinha feito, entendeu? Para o Sérgio Moro, naquele acordo, e de todas as ilegalidades que eu tive que cometer em nome da justiça. Veja, eu era preso, ele me prendeu, depois ele me tira e me brifa para eu tenho que ter um acordo. Eu não pude ainda atrasar, entendeu? Que ele falou que eu não estava autorizado a gravar, que ele só mandou colocar um grampo aqui no meu escritório, e, sabe, e na minha casa, que era isso só. Mas eu tenho, dentro do processo dos autos, as provas de que eu tinha, Nassif, eu tinha um agente da BIM comigo 24 horas. 24 horas. Ele me acompanhava aonde eu ia gravar, aonde eu ia fazer qualquer coisa. Eles acompanhavam com uma equipe, eles ficavam para me dar proteção caso eu estivesse correndo algum perigo, alguma coisa assim. É isso que eu fiz, Nassif. E pelo que você falou, eles usavam um guardião lá sem comunicar. Pior. Isso, então veja. Quando ele saiu, ele pediu para eu comprar. Como ele falou, com as minhas expensas, eu tinha que comprar um gravador para eles homologarem. Está homologado dentro do meu acordo. Eu não posso trazer isso agora ainda porque está em segredo. Mas vou trazer. A hora que eu tiver o foro apropriado, nós pedimos, o doutor Apio encaminhou isso. Ele encaminhou isso para o Supremo e foi para a mão do ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski se aposentou e essa competência passou para acho que o ministro Toffoli, acho que está com ele. O doutor Apio remeteu tudo para lá, a hora que ele deu de cara com essas coisas que eu estou denunciando agora publicamente, tá? Ele pegou aquilo e mandou, uma vez que estava há 2 anos na vala dela, engavetado, e ela não fez nada diante de tudo que eu falei numa audiência oficial, Nassif. Eu não caí de paraquedas para fazer essa denúncia. Eu estou me defendendo, porque ela marcou para dia 9 uma audiência, passando por cima do que o juiz Apio despachou, passando por cima do STF, porque ela estava cumprindo a função dada pelo Moro para ela fazer esse tipo de coisa e não aparecer as gravações dessa denúncia que eu fiz em 2021. São gravíssimas. Pelo que você fala, já desde 2000 e pouco, você já tinha aquele grupo de procuradores, o Paludo, o Carlos, aquele... Carlos Fernando, Januário Paludo e o Deltan Dallagnol. Ele tinha 24 anos quando eu conheci ele. Orlando Martello, parece que também. Orlando Martello também estava. Orlando Martello é um procurador que, se depender de mim, eu não sou obrigado a falar que é uma pessoa diferente dos outros, entendeu? Um outro excepcional também é o Vladimir Aras. Ele participou do meu acordo no começo e depois se retirou a hora que começou a ver os abusos e tal. É um procurador espetacular. Agora, a orquestra disso daí tudo tocava sob a batuta do Carlos Fernando e Januário Paludo. Bom, você me tira um peso aqui, porque eu sempre achei os dois, efetivamente, que não faziam parte daquela... E o Carlos, esse Carlos, aí me pareceu sempre que era o chefe do grupo mesmo. Aí. Todos. Ele era um mentor intelectual, Nassif. Ele instigava, ele viu que o Deltan era moço, entendeu? Cheio de vaidade e tudo, ele atingiu o ponto da vaidade, o pior pecado do homem, né? A vaidade. Ele atingiu naquele ponto e falou, não, você vai ser o cara da frente, entendeu? Porque ele não queria estar na posição do PowerPoint, do Deltan, ele não queria estar naquela posição. Eu ia lá a hora que eu queria, entendeu? Eu falava com o Carlos Fernando, eu tenho as conversas dele aqui no WhatsApp. Quando ele falava para eu ir lá, eu conversava com ele, conversava com o Deltan, conversava com o Diogo Castor, conversava com todos, entendeu? Eu fui lá um monte de vezes, eu falei 40, mas eu não sei se foi 40 ou se foi mais. Eu cheguei na CIF, eu cheguei a levar, a mando deles, não é pedido, a mando deles, eu cheguei a levar lá o deputado José Janene, a doutora Lindora veio de Brasília para cá, porque ele tinha foro privilegiado, que ele era deputado federal na época,
A doutora Lindora, isso daí está registrado. Eu tenho nas coisas que eles me fizeram, e todos os procuradores ouviram ele junto com a doutora Lindora. Entendeu? Porque a Lindora, quando entra o doutor Augusto Aras, ela vai e tenta pegar os arquivos da Lava Jato e jogar. E eles fazem uma enorme resistência, atacam ela e tudo. Como é que era a relação dela na época? Veja, quando ela veio para cá, ela veio em cima de uma coisa que ela não conhecia. Ela não conhecia. Ela veio porque era um deputado federal, entendeu? Eu nem sabia que ela ia estar. Eu até não sabia como que eu estava levando um deputado federal lá dentro. Eu não sei como que eles estavam ouvindo alguém que não era prerrogativa deles ouvir, era para o GE, entendeu? Mas é aquele negócio, né? Ele está com a chave da cadeia e uma faca no meu pescoço, eu vou fazer o que eles mandam.